Olá, meus amigos. Estou dando agora início a mais um projeto, um novo projeto, análises dos temas mais quentes do dia com Jeffrey Chiquini. Para quem, assim como eu, quer enfrentar a tirania, quer enfrentar esse regime, esse sistema podre que está ganhando espaço, precisamos estar atualizados, atentos e com disposição a enfrentar esse regime que aí está. Então, pretendo diariamente fazer uma análise dos temas mais importantes para nós, que defendemos direitos e liberdades. Nós, conservadores, que estamos lutando por um Brasil melhor, nós que defendemos a Constituição e a correta aplicação da lei. Com a minha visão de advogado, trazendo minha bagagem da advocacia e do direito, selecionarei diariamente os temas mais quentes que interessam a nós para fazer uma análise dos pontos que são caros e importantes para nós. Hoje, dia 1º de dezembro, iniciando essa semana, segunda-feira, dou esse pontapé inicial aqui no meu YouTube. Veremos como será o engajamento de vocês, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Quero ver se vocês vão gostar desse novo projeto. Darei continuidade a todos os outros, né? Minha comunidade Chiquini continua lá, onde temos lives todas as quartas-feiras à noite. Temos cursos lá. Lá na comunidade Chiquini, se você não conhece, conheça, chiquini.com.br. Lá eu levo os bastidores, informações privilegiadas, aquilo que eu não posso falar aqui, que eu não posso falar, inclusive, aqui nas análises. São temas mais sensíveis, né? Que nós podemos tomar shadow ban, pode cair o canal, podemos ser perseguidos pela Gestapo, né? Agora aqui, nesse projeto, é o seguinte, o que a gente vê? O que eu percebo? Eu estou muito atento diariamente com a política, com as notícias, gosto muito desses temas e vejo que a imprensa não consegue fazer um compilado do que é mais importante para nós. Então, nós, conservadores, tem temas que são caros para nós. Nós que defendemos direitos e liberdades, há temas específicos que são caros a nós. E eu percebo que ninguém faz um compilado daquilo que realmente importa para nós. Aquilo que nós queremos estar atualizados. Então, eu pretendo fazer isso de forma bem rápida, 20 minutinhos, meia horinha no máximo por dia, no tempo que eu posso, né? Eu concilio escritório com advocacia, pai, esposo. Então, diariamente, eu quero fazer um compilado dos temas mais importantes, mais quentes, para compartilhar aqui com vocês. Vamos para o primeiro. Vamos lá, vamos ver o que nós temos de temas quentes. Venham aqui comigo. Vamos para o primeiro aqui. Começa aqui, então. Treta na direita do Ceará. Michele desautoriza apoio a Ciro Gomes. Ex-primeira-dama critica aliança com ex-ministro de governo do PT. Deputado rebate e diz que Bolsonaro deu aval. Olha só, André Fernandes rebateu a Michele, essa notícia acho que todo mundo já viu hoje. Bolsonaro apoiou o acordo do PL com o Ciro. Caramba, e como que fica isso daqui então, gente? Que é essa situação aqui, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a aproximação do PL do Ceará com o Ciro Gomes. Tá certo, né? Possível candidato ao governo estadual em 2026 e apontado por aliados como o principal nome capaz de enfrentar o PT no estado do Ceará, gerando mal-estar entre lideranças da direita. Durante o evento em Fortaleza, onde foi lançada a pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo local, Michele classificou como precipitado o movimento pró-Ciro e declarou orgulho dos nomes da direita presentes, mas rejeitou uma aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, num recado contrário ao arranjo costurado pelo PL cearense. As declarações foram dirigidas indiretamente ao deputado André Fernandes, presidente do PL no estado e articulador do entendimento com Ciro Gomes, que reagiu em público e posteriormente afirmou que o movimento tinha aval prévio de Jair Bolsonaro
após conversa telefônica em viva voz, aprofundando o racha interno sobre o rumo da direita no Ceará. Caramba, hein? Essa daqui foi braba. Uma outra notícia que também pegou o corpo, essa daqui. Presidente da CCJ diverge de Moraes sobre perda do mandato de Ramagem. Presidente da CCJ diverge do ministro Alexandre de Moraes e defende que Câmara tenha palavra final sobre perda do mandato de Ramagem. Essa notícia aqui também é uma notícia que deu muito o que falar. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Paulo Azi, defendeu que a casa tenha a palavra final sobre a perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes em decisão que determinou à mesa diretora apenas declarar a cassação por excesso de faltas. Segundo o ASI, não sei se é assim que fala, ASI, não sei, a própria Constituição prevê que, nos casos de perda de mandato por faltas, exatamente isso, a decisão precisa ser submetida à análise da CCJ e do plenário, e não apenas cumprida administrativamente, motivo pelo qual ele pretende discutir o tema com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com a consultoria jurídica da casa. A oposição do presidente da CCJ surge em meio à tensão entre setores da Câmara e o STF sobre os limites das decisões da Corte em matéria de mandato parlamentar, enquanto lideranças políticas avaliam como responder à ordem de Moraes sem agravar o conflito institucional. Legal, foi o presidente da CCJ foi macho. Vamos para a próxima notícia quente, essa daqui. Defesa de Bolsonaro apresenta novo recurso ao STF contra a condenação por trama golpista. Ex-presidente começou a cumprir pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Nós estamos aqui com um trânsito em julgado, todo mundo sabe disso, mas a defesa do presidente Bolsonaro apresentou, gente, embargos infringentes. A defesa do presidente Bolsonaro optou por apresentar embargos infringentes. Tecnicamente, eu digo para vocês, não caberia mais embargos infringentes aqui, porque já transitou em julgado, já acabou, já não cabe mais recurso. Né? Agora, tenho que respeitar a estratégia da defesa do presidente Bolsonaro. O que caberia aqui, eu já falei várias vezes para vocês, seria uma revisão criminal. Após o trânsito em julgado, o que cabe é revisão criminal, mas a defesa do ex-presidente Bolsonaro apresentou embargos infringentes ao STF para tentar reverter a condenação no caso da chamada trama golpista, mesmo após o ministro Alexandre de Moraes ter declarado o trânsito em julgado e dado início ao cumprimento da pena de 27 anos. No recurso, os advogados pedem que prevaleça o voto vencido do ministro Luiz Fux, que defendeu a nulidade da ação desde o recebimento da denúncia e absolvição de Bolsonaro, alegando, entre outros pontos, cerceamento de defesa pelo chamado tsunami de dados. Eu alego isso também no caso do Felipe e do Kid Preto Azevedo. Em competência do STF da primeira turma para julgar o caso nos moldes adotados. Além de questionar a declaração do trânsito em julgado, a defesa sustenta que não ficaram configurados crimes como organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e pede subsidiariamente que eventuais delitos patrimoniais sejam absorvidos pelos tipos mais graves, o que poderia reduzir a pena de forma significativa. É como eu falei para vocês, o relator, Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que não cabe embargos infringentes, porque só teve uma divergência, só teve a divergência do Fux, e uma divergência só não é suficiente, precisariam de duas. Aí ele decreta o trânsito em julgado, ele declara o trânsito em julgado, não cabendo mais recurso, não caberia então embargos infringentes, segundo a decisão do Moraes, porque transitou em julgado. Trânsito em julgado acabou o processo, fim do processo. Só caberia a revisão criminal, mas essa foi a estratégia adotada pela defesa do presidente Bolsonaro e nós temos que respeitar a leitura da sua defesa. Sigamos. Bolsonaro não vai sair de cena e o bolsonarismo tem um problema para resolver, diz Zé Dirceu. O que você está dando pitaco na direita, Zé Dirceu? O que você está enchendo o saco, cara? O que esse cara está querendo falar da direita, hein, gente?
Hã? Olha só. Zé Dirceu, meu Deus do céu, nós estamos bem arrumados, com o Zé Dirceu dando pitaco. Em entrevista, o ex-ministro José Dirceu, a cabeça pensante do PT, né? A mente criminosa do PT, afirmou que Jair Bolsonaro não vai sair de cena, mesmo preso, e que o bolsonarismo tem um problema para resolver, pois nenhum candidato de direita conseguirá formar maioria defendendo a anistia. Ele está dizendo o seguinte, que a direita não vai conseguir anistia ou indulto para o ex-presidente Bolsonaro, mas também a direita não conseguirá se desvincular do Bolsonaro. Zé Dirceu está dizendo o seguinte: a direita não consegue anistia e indulto do Bolsonaro e anistia não. A direita não conseguirá. Está dizendo o seguinte: a direita não conseguirá anistia e indulto para o Bolsonaro e a direita também não conseguirá se desvincular do Bolsonaro para fazer um outro candidato que não bolsonarista. Tá? Isso que o Zé Dirceu está falando. É importante a gente ver o que esses caras estão falando, tá, gente? Eu coloquei uma notícia aqui da esquerda, porque a gente tem que estar atento o que a esquerda está pensando. Olha só o que a esquerda está vendo aqui. Ao falar do futuro do PT, ele disse que a construção do pós-Lula passa pela reconstrução do partido. Então ele está falando de futuro, tanto da direita como do PT. É legal a gente estar por dentro disso. Mencionou como nomes como Fernando Haddad, olha, ele volta a falar de Haddad, Rafael Fonteles, como potenciais herdeiros políticos do Bolsonaro, do Lula, né? Herdeiros políticos do Lula. E defendeu a agenda de reformas política, tributária e social, além de juros mais baixos. Ó, petista querendo diminuir juros, né? E maior papel do governo no combate ao crime organizado e na segurança pública. Ah, não, isso aqui é discurso. Não é possível. Isso aqui é discursinho. Isso aqui é discursinho para inglês ver. Aí vem mais uma aqui, o PT querendo, obviamente, né? PT querendo atirar contra o Eduardo Bolsonaro, né? PT articula-se pela cassação de Eduardo Bolsonaro. Ah, que novidade, né? Que novidade, ó. Apesar da possibilidade de participação remota nas sessões, o deputado permanece ausente desde março de 2025, quando viajou para os Estados Unidos. Olha só, gente, isso aqui tem uma coisa que eu até conversei com vários deputados lá. Isso aqui é uma sacanagem. Eles falam que o Eduardo não pode votar de forma remota. Toda quinta-feira, todos os deputados votam de forma remota. Então, o Eduardo também poderia votar de forma remota. Aí o PT agora está querendo dizer o seguinte, que como o Eduardo Bolsonaro está fora, ele não pode votar. Então, se ele não pode votar, ele, ele tem que ser cassado. E pedem, então, a cassação do Eduardo, né? Diz exatamente isso, que ele estaria descumprindo deveres parlamentares ao manter rotina de viagens ao exterior, mesmo após a prisão do pai. Parlamentares petistas defendem que a situação seja levada à mesa diretora e à corregedoria, usando o histórico de ausências como argumento para abrir processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro, enquanto aliados de Eduardo alegam que ele segue atuando politicamente e que a investida faz parte de uma escalada contra o clã Bolsonaro. O movimento ocorre em paralelo a outras frentes de pressão sobre a família, incluindo as discussões sobre perda de mandato por faltas em casos como o de Alexandre Ramagem e o avanço de ações no Supremo Tribunal Federal, o que aumenta a temperatura política em torno do campo bolsonarista no Congresso. Eles querem caçar Eduardo Bolsonaro porque ele não está votando, não está presente nas sessões. Eu entendo que o Eduardo Bolsonaro exerce o mandato, foi eleito, e só eventualmente o plenário poderia discutir isso. Né? Não poderia se discutir isso em nível de corregedoria, não. Isso tem que ser uma discussão de plenário, e é delicada essa discussão, porque, querendo ou não, há também o fato do Eduardo Bolsonaro estar em atividade contra o Estado totalitário, está representando seus eleitores no exterior. Então, seus eleitores querem que assim ele o faça. Está respeitando, está atendendo uma parte do eleitorado dele. Errado está em não deixar ele votar de forma remota quando outros deputados podem. Então, para quem entende que o Eduardo Bolsonaro, assim como eu assim entendo, eu entendo dessa forma, ele está representando seus eleitores, 100% dos eleitores do Eduardo Bolsonaro, com certeza, aprovam esse trabalho
que ele está fazendo de denúncia ao exterior da tirania que o Brasil vive. Então, se ele está representando o seu eleitorado, não há que se falar em perda do mandato. Errado está em não permitir que ele vote de forma remota, como todos os deputados votam de forma remota. Vamos para mais uma polêmica de assunto quente. Vamos lá. Sigamos. Valdemar da Costa Neto. Tarcísio deve se filiar ao PL para tentar a presidência da República. O presidente do Partido Liberal ainda afirmou que Bolsonaro terá a palavra final sobre 2026. Olha só, o Valdemar quer o Tarcísio candidato a presidente da República, mas quer Tarcísio no PL, né? Declarou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, só poderá disputar a presidência da República em 2026 se estiver filiado ao partido. Ó, colocou uma condicionante. Nós do PL só vamos te apoiar se você vir para o PL, disse o Valdemar, afirmando que o próprio Tarcísio já comunicou oficialmente essa intenção, caso seu nome seja confirmado para a corrida. Ó. Então, Tarcísio, segundo Valdemar, Tarcísio aceitou o convite de ir para o PL, se for candidato. Então, Tarcísio, se for candidato à presidência da República em 23, ou será pelo PL. E disse Valdemar que Tarcísio já aceitou isso. Valdemar afirmou que, se for candidato, Tarcísio vem para o PL. E reforçou que a decisão final sobre quem irá representar a direita na disputa caberá a Jair Bolsonaro. Ó, a palavra final vai ser do Bolsonaro. Quem será o candidato da direita é Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que vai decidir. Impedido de concorrer após condenação pelo STF, mas ainda tratado como liderança central na definição da chapa presidencial. Valdemar lembrou que o governador já havia sinalizado em encontros anteriores que assinaria com o PL se entrasse na disputa pelo Planalto, embora no momento siga afiliado aos republicanos e focado no mandato em São Paulo, em um contexto em que resistências internas e disputas por espaço persistem na base bolsonarista. Ó, Valdemar deu recado. Quem vai escolher quem será ou não o candidato da direita será o Jair Bolsonaro. E quem o Jair Bolsonaro escolher terá que ir para o PL, disse Valdemar Costa Neto. E para finalizar, estão eles aqui. Movimento MBL diz que quer acabar com a raça de Flávio Bolsonaro. Ah, meu Deus do céu, querendo palanque. Em evento do Missão, é o nome do novo partido, Renan Santos, que quer ser presidente, né, da República, é candidato, diz que o senador e ex-presidente Bolsonaro foram responsáveis pelos bons resultados de Lula nas pesquisas. Tá? Eu quero saber o seguinte, quando que o MBL vai falar da tirania que nós estamos vivendo? Né? Não se vê esse movimento falando do STF, né? Falando do PGR, falando do AGU. Não falam, não citam violações a direitos humanos da direita, não citam os inúmeros presos políticos injustos, as violações a direitos humanos desses presos políticos, as violações a devido processo legal, que são inúmeras, isso eles não citam. Tem muito feijão para comer ainda para querer disputar cinturão com Flávio Bolsonaro. Para disputar cinturão, você tem que ganhar algumas vitórias. Ninguém começa no octógono já disputando o cinturão, né? Não é assim que funciona. Então, gente, o que eu tinha separado das notícias mais quentes do dia são essas aqui. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim o que vocês acharam desse formato. Eu pretendo diariamente fazer um compilado das notícias mais quentes para vocês que me seguem, estarem sempre atualizados os temas mais quentes para nós, conservadores de direita, que lutamos por liberdades, que lutamos pela correta aplicação da lei e respeito à Constituição. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e amanhã estou aqui de novo com as notícias mais quentes do dia. Um grande e forte abraço a todos.